Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou deixar um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 10, né, que fala os exemplos da história de Israel. Né? Muitas vezes eu já me perguntei por que a gente, logo que o novo convertido ele se converte, se ele lê o Velho Testamento, ele se depara com situações bem diferentes, assim, né? Olho por olho e dente por dente, né? Eu era uma pessoa que muitas vezes como nós fomos criados no mundo, aprendendo a ser uma pessoa dura de coração, e quando eu lia muitas vezes o Velho Testamento, né, a gente via realmente que era olho por olho e dente por dente, mas quando a gente vê o Novo Testamento é totalmente diferente, né? O amor do Pai, Jesus se expressando de uma forma maravilhosa, né? E é muito bom. E hoje estamos aqui, né? Graças a Deus. Logo como me comoveu muito, mesmo também quando eu cheguei aqui no monte. Tá uma bagunça. Logo na entrada, eu li lá na entrada, Abigail, né? Guarda o teu pés, porque o lugar que pisa santo és. E eu pensei, quem coloca uma faixa e escreve isso, né? Porque não tinha necessidade de alguém colocar uma faixa ali. Não tinha necessidade. Porque nós conhecemos o Deus verdadeiro, esse Deus de amor, bondoso, que nos dá tudo, essa natureza maravilhosa. Mas vem o homem e nos zela por aquilo. Ele falou com Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa santo és, né? Eu sei que quando eu vou para a igreja, muitas vezes eu não tenho carro, a gente vai a pé, mas eu já vou guardando até mesmo nos meus passos, para a gente não pisar naquela coisa desnecessária, né? Nas coisas sujas desse mundo. E muitas vezes, é claro, às vezes a pessoa fala assim, mas não é só isso, mas isso é importante. É importante essa questão da sujeira do exterior, porque nós temos que dar o nosso exemplo, né? Olha aqui que a irmã orou pelas nações, vimos aí a Copa, aconteceu aqui no Brasil, e vimos países que deu um bom exemplo, como o Japão. Na hora que eles saíram ali do estádio, eles pegaram toda a sujeira, não deixou uma sujeira. E nós, mesmo nós temos essa natureza maravilhosa, tudo isso que Deus deu, e às vezes a gente não dá tanto valor, né? Então que possamos sim refletir sobre essas coisas, do quanto que o nosso Deus soberano e bondoso Pai tem nos dado coisas boas e maravilhosas para nós também desfrutar. Não somos dessa terra, mas quando estivermos aqui, sejamos os exemplos aqui, seja no nosso trabalho, seja onde a gente estiver, que nós possamos ser exemplo, porque é assim que a palavra de Deus nos garante. Porque temos que dar um bom exemplo, porque como os filhos de Deus, temos os nossos frutos, né? Bondade também. Somos pessoas na qual a palavra do Senhor, pelos frutos, paciência, mansidão, domínio próprio, e as pessoas estão nos observando também. E que a minha vida e a sua vida seja uma vida também de exemplo, que não seja uma vida suja. Amém? O Senhor aqui no livro, em 1 Coríntios capítulo 10, está falando dos exemplos da história de Israel. O Senhor deixou um exemplo para nós, para que nós viemos olhar e não cometer o mesmo erro do povo de Israel. Aleluia? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas tornaram um exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo ausentou-se para comer e a beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador.
Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa em estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Aleluia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra do Senhor nos ensina a nós andar no temor do Senhor, temente ao Senhor. Como que nós somos temente ao Senhor? É fácil ser cristão dentro da igreja, mas dê testemunho aonde você estiver, seja na rua, na sua casa. Anda em temor, em retidão, porque Ele é Deus de misericórdia, mas Ele também é justiça. Não pense em você que você, só porque está... às vezes a gente... Tem muitos irmãos que têm aquele pensamento como Jonas. Deus não está, só está aqui nos limites de Israel. Eu vou fugir. Eu vou para os limites lá. Não vou para Nínive, eu vou lá para Tarso. Deus não está me vendo aqui, estou longe da presença do Senhor. Não, Deus está em todo lugar. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Não importa onde você está, Ele está em todo lugar, está vendo e contemplando as suas ações. Por isso que nós temos que estar vigilante. É no trabalho, seja vigilante. É no zelo, como o irmão falou. O irmão ali falou que o trabalho dele é faxina. Muitas vezes dentro da igreja a gente vê aquela briga, aquelas contendas. Eu quero tocar, eu quero fazer aquilo, todo mundo querendo se aparecer. E muitas vezes eu vejo a lixeira dentro do banheiro e não tem quem tira. Deus está vendo todas as coisas. E seja aquele que está fazendo o mínimo, Deus está contemplando. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Fala mesmo, Deus. Às vezes no nosso trabalho a gente fala, o pastor está longe, Deus não está vendo. Deus está vendo sim, Ele está ali contemplando. Dá um bom testemunho, porque aquela pessoa que está do seu próximo, ele vai ver, nossa, aquele irmão verdadeiramente é um irmão, um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. E ali naquele dia, 8 horas trabalhando junto com a pessoa, é que pelo seu testemunho, o Senhor Ele vai ver e fala, realmente, existem pessoas que são tementes ao Senhor, que andam em retidão, temente ao Senhor, sabe? E a gente viu o povo de Israel perdendo o temor do Senhor. Aqui fala que o povo começou a festejar e foi lá para bagunça. Foram lá. Foi para bagunça, foi bagunçar. Não, Deus não está aqui, mas está. O nosso Senhor está aqui. Ele está em todo lugar. A mão poderosa do Senhor vendo todas as coisas. Anda em retidão. Anda dando uma vida de exemplo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fala mesmo, Deus. Eu Glória preciso sair. Quantos irmãos, como o pastor falou, muitas vezes chega atrasado na igreja. Oh meu Deus. Oh meu Pai. A gente vê o zelo da casa do Senhor se acabando em muitos corações. Mas nós temos que ter esse zelo na nossa vida, né? Chegar na casa do Senhor com temor e tremor. Mas essa mensagem está demorando demais. Esse pregador está demorando. Qual foi os pecados de Israel? Não foi a questão, os principais, um dos principais não foi a murmuração? Esse pastor está pregando demais, há 2 horas de culto. Não sei o quê. E depois não quer ser abençoado pelo Senhor. Olha os nossos irmãos da Coreia do Norte. Meu Deus, quanta perseguição. Um ditador tomando conta de um país. Eles não podem ter uma hora de culto. Eles não podem ter 1 minuto de culto. Eles não podem declarar o Senhor como Senhor e Salvador nas ruas, como nós temos a liberdade de pregar o Evangelho. E aqui a gente olha aqui, estamos aqui nesse monte. Primeira vez que eu venho no monte de manhã, sempre venho na maioria das vezes à noite. Como eu estou trabalhando no período da noite, eu pude vir aqui com a minha esposa. E eu glorifico ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui. Porque nossos irmãos agora na Coreia do Norte não têm essa oportunidade de declarar que só o Senhor é Deus. Olha aí, ó. Estamos com o microfone declarando só o Senhor é Deus. Aleluia. E muitas vezes a gente está na igreja reclamando. Esse banco está muito ruim, está apertado. A igreja está muito cheia, aqui está muito quente, aqui está muito frio. Irmãos, vigie no nosso falar. Vigie. Temos que controlar nossos lábios, colocar um freio, porque assim diz a palavra do Senhor. Assim como nós controlamos o animal, o cavalo, assim também eu tenho que controlar os meus lábios, porque com ele bendizemos ao Senhor e Pai, e com ele maldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança do Senhor.